Muitas pessoas negligenciam o que eu vou te mostrar aqui hoje, mas eu pude comprovar na prática que fazer isso facilita muito a sua aprovação no concurso da Petrobras. Eu sou o Patrick Viveiros, fui 2 vezes aprovado no concurso da Petrobras, sendo que a segunda aprovação que eu tive foi com a banca Sebrasp, que é essa banca que você tem que enfrentar agora, e eu pude ver na prática que ela é uma banca que é extremamente desafiadora. Para enfrentar a Sebrasp, não basta só estudar. Você vai precisar de mais do que isso aqui, porque ela tem várias estratégias que outras bancas não têm e que só servem para te derrubar. E existem 3 coisas que você só vai conseguir na banca Sebrasp se você fizer simulados. Durante toda a minha aprovação, eu fiz 8 simulados e eu pude comprovar como que você fazer simulados da forma certa te ajuda demais a chegar muito mais preparado na sua prova. Só que eu também vi alguns amigos meus que fizeram simulados da forma errada e isso fez com que eles se enganassem. Então presta muita atenção no que eu vou te falar, eu vou te mostrar esses 3 pontos que são fundamentais, que você só consegue com os simulados, mas também vou te mostrar como que você faz simulados de uma forma que eles vão te ajudar e te potencializar muito mais. O primeiro ponto que é fundamental, você só vai conseguir colocar o seu corpo e a sua mente preparados para ficar 4 horas seguidas resolvendo questões se você fizer simulados. Gente, é como se a gente pegasse uma pessoa que treina 5 km todos os dias e quisesse colocar essa pessoa para correr uma maratona. Não faz o menor sentido. Nem o corpo nem a mente dela está preparada para isso. E aqui é a mesma coisa. A gente estuda 30 minutos, 1 hora, no máximo ali 2 horas seguidas. E como que a gente poderia fazer uma prova de 100 questões onde a gente tem que respondê-las em 4 horas? É uma situação muito drástica. Então a única forma de você se preparar para isso é você simulando essa condição na sua casa. E o segundo ponto é que com a banca Sebrasp, a estratégia que você aplica no dia da sua prova faz muita diferença no seu resultado. E somente nos seus simulados é que você vai conseguir treinar as suas estratégias. Então é através do simulado que você vai ver por onde que você tem mais facilidade em começar a prova. Você vai testar também estratégias de deixar em branco para ver como que você tem um resultado melhor, se é marcando tudo ou deixando em branco, apesar de eu sempre recomendar que você deixe ali 15% da sua prova em branco. Então essa parte de estratégia técnica você também testa durante os seus simulados. E o terceiro ponto é que os simulados fazem com que você seja obrigado a estudar aqueles pontos que você não gosta. Você é obrigado a estudar todo o seu edital naquele momento. Isso, muitas vezes, vai ter o potencial de te mostrar alguma lacuna ali nos seus estudos, um lugar que você achava que estava bem, mas que você, na verdade, não estava. Isso aconteceu comigo no meu concurso. Nos últimos simulados que eu fiz, eu vi que na parte de matemática, que eu até tinha uma familiaridade, eu estava começando a errar mais questões, não estava lembrando de algumas fórmulas, e aquilo me fez reforçar o estudo dessa área e eu consegui ir muito bem no dia da minha prova. Além disso, a gente tem um costume de acabar estudando o que a gente gosta mais, e o simulado acaba obrigando a gente a estudar até aquelas matérias que a gente odeia. E os simulados vão te ajudar até a diminuir a sua ansiedade no dia da prova, porque quando você chega lá, você tem aquele apoio mental de saber que você já se colocou naquela situação antes. Mas para isso, você precisa fazer todos os seus simulados da forma correta, e é isso que eu quero te mostrar agora. Muitas pessoas falam para mim, Patrick, eu não consigo ficar 4 horas seguidas estudando ali, fazendo questões. Eu posso fazer o simulado em partes? Não! O intuito do simulado é que ele seja mesmo desconfortável. Você, na primeira vez, talvez não consiga nem terminar a sua prova toda, mas você tem que se forçar, se colocar na mesma situação que você vai estar na sua prova. Você vai replicar um desconforto que você teria no dia da sua prova para os seus estudos, para você chegar mais preparado. Eu dou até um exemplo meu, que é bem engraçado. Eu sabia que no dia da minha prova eu ia ter que usar máscara, então um dia, durante os meus simulados, eu estava de máscara e a minha esposa chegou no quarto, ela olhou assim, ficou sem entender. Ué, o que você está fazendo de máscara dentro de casa? E na verdade eu só estava simulando uma situação que eu ia viver no dia da minha prova e que eu sabia que ia ser muito desconfortável, para que quando eu chegasse lá, eu estivesse pelo menos um pouco mais tranquilo em ter que fazer aquela prova inteira de máscara. Então é fundamental que você simule ao máximo as situações que você vai viver na sua prova dentro do seu simulado na sua casa. Então, na prática, o que você tem que fazer? Primeiro, marque o seu tempo. Se na prova você tem 4 horas,
marque o seu tempo também de 4 horas na sua casa. Não permita fazer à vontade. Coloque essa pressão do tempo, que já é um primeiro passo. O segundo passo, imprima a sua prova e também imprima o seu cartão resposta. Você precisa treinar a passagem para o seu gabarito, pessoal. Eu errei isso nos simulados em casa e quando cheguei na minha prova eu já estava ali mais familiarizado com isso. Até porque aqui na Sebrasp, normalmente, a gente deixa questões em branco por conta de uma errada anular uma certa, então você não vai passar para o gabarito todas as questões. Algumas você acaba deixando em branco, né? E você tem que se acostumar também com isso. O terceiro ponto, e foi aqui que muitos colegas meus erraram, você tem que testar a sua estratégia nos simulados. Como assim? Olha, se você vai deixar questões em branco no dia da sua prova, já treine isso também nos seus simulados. Então, deixa ali aquela margem de 15% das questões em branco e vê como que você vai se desempenhar. Depois tenta pegar um outro simulado e vê como é que vai funcionar com você respondendo todas as questões. Faz esse teste para você mesmo enxergar como que funciona isso. Eu sempre dou as estratégias aqui no canal, mas eu testei nos meus simulados todas as estratégias que eu ia aplicar na minha prova. Outro ponto que é muito interessante é que você, no dia da sua prova, comece por uma matéria que você tem mais facilidade para diminuir o seu nível de ansiedade, conforme você perceber que você sabe resolver aquelas questões. Então traga isso também para dentro dos seus simulados. Use toda a sua estratégia nas suas provas simuladas. Quarto ponto, não fique perto do seu computador ou do seu celular na hora. Busque um ambiente que não vai te trazer essas interrupções externas. Você precisa conseguir programar o seu corpo para focar numa prova, em resolver questões por 4 horas e interrupções, elas vão acabando com essa sua capacidade. E um sexto ponto que é interessante é você comer alguma coisa, beber água e ir ao banheiro durante o seu simulado, porque é uma coisa que no dia da sua prova você também deve fazer. Mas não é só você sair resolvendo o simulado e depois larga ele de lado. Não, no final você precisa corrigir todas as questões que você fez e entender. Porque tão importante quanto você se colocar naquela situação é você ter um feedback de onde você está bem e onde você está mal. Um simulado com ranking é muito legal também, eu fiz alguns durante a minha preparação, porque ele te dá um norte de como que você está diante dos outros competidores, diante dos outros concorrentes. E normalmente quem fica bem nesses simulados tem uma chance muito alta de conseguir ficar bem também na prova. E o simulado também tem esse papel de direcionar você. Se você foi mal em português ou em matemática, você pode reforçar essas matérias nas suas revisões e aprimorar os seus pontos fracos. O primeiro simulado gratuito que você deveria fazer é a prova anterior da Petrobras, a prova de 2023.1. Com base nela, você já vai ter um direcionador para os seus estudos muito bom. Mas aqui com a Banca Sebrasp, a gente não vai ter muitas outras provas anteriores. Então é bom que você tenha um curso preparatório que te ajude nessa parte dos simulados. Se você quiser conhecer o Projeto 50 Dias, que é um curso completo de reta final, com aulas ao vivo e que também tem simulados com ranking mensais, você pode clicar no primeiro link da descrição que você vai para uma página te explicando tudo sobre esse projeto. E eu perguntei para mais de 160 aprovados qual foi o principal fator para a aprovação deles e eu quero te mostrar a resposta nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela.